Alô, estamos ao vivo. Vamos ver aqui, vamos chamar o advogado Dr. Leandro Crelier. Estamos ao vivo aqui, vamos chamar o advogado. Deixa eu ver como é que é. Eu sempre me enrolo um pouquinho aqui. Eu acho que o Leandro tem que aparecer aqui para eu poder chamá-lo. Leandro. Dr. Leandro. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu chamo aqui. Só um momento. Vamos começar. Esperando só o Leandro, o doutor Leandro, entrar aqui para a gente começar um bate-papo de previdenciário aqui. Deixa eu ver aqui. Leandro entrou. Pede para entrar ou fazer uma conversa comigo, Leandro. Eu acho que tem um comando aí. Deixa eu ver se eu consigo direto. Será que é isso? Vou chamar. Deixa eu ver se está conectando aqui. Ah, foi. Opa, Maravilha. Rapaz, eu sempre levo uma surra nesse negócio, cara. Eu vou ter que escrever um passo a passo aqui, porque na hora eu tenho que raciocinar e saber como é que faz isso. Você está me escutando bem, Leandro? deixa eu mexer aqui. Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem, graças a Deus, cara, porque agora não vai dar mais aquela repetição aí, espero. Eu Aquele ia colocar eco. o eu ia colocar o microfone, mas acho que eu não vou te ouvir. Que não vai me Mas, ouvir? mas deixa assim que tá bom. Se você está me ouvindo, tá bom então. Tô te ouvindo, tá legal. O importante é que as pessoas consigam nos ouvir com nitidez, sem aquele eco que estava da outra vez. E eu estou muito feliz de Sim. estar aqui de novo com você. Eu sou muito orgulhoso de ter um amigo como você, um doutor, um advogado famoso, com 60 mil e não sei quantos inscritos no YouTube. Aliás, já vou fazer uma propaganda aqui sua, né? Que você presta um grande serviço à nossa comunidade, aos clientes do Previdenciário, com esse seu canal. Que fala um pouquinho do seu canal. O seu canal fala de quê, o doutor? Vamos lá. Obrigado aí pela oportunidade, Tarcísio, para a gente conversar um pouquinho aqui sobre previdência. O canal ele surgiu já tem 2 anos. A ideia foi divulgar um pouco, compartilhar um pouco e ajudar as pessoas que têm algum problema com a previdência, que é uma das coisas mais fáceis do mundo, é você ter problema com a previdência. O Então, por meio canal é, desse canal, canal é Leandro o canal Crelier. é Leandro Crelier. Pode pesquisar diretamente no Google, não precisa nem entrar no YouTube, que eu já apareço nos primeiros resultados. Você vai conseguir identificar o canal. Então, aproveitando a oportunidade aqui, eu convido a você, não que você, eu torço para que você tenha problemas na Previdência, mas para você se informar também. Tá Então, certo. essa é a parte fundamental, você já ter o conhecimento prévio daquilo que você vai precisar, de algum benefício, ou alguém da sua família, algum parente próximo, que talvez esteja com uma dificuldade de obter uma aposentadoria, algum tipo de auxílio. E o canal ele nasceu com essa ideia. Sinceramente, não imaginava que fosse chegar nessa quantidade de pessoas, né? Mas o trabalho foi aumentando, né? A gente vai sempre melhorando, sempre tentando ser bem objetivo, que esse é o objetivo do canal, ser direto, passar de pronto a informação e ser o mais objetivo possível, o mais claro. Tem aquele famoso juridiquês. Então, a gente tem sempre essa missão. Quartas e sextas eu divulgo um vídeo, uma informação, e a gente vai trocando. Então, a gente vai tendo experiências com pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo também. Estou vendo aqui. Como será fiscalizado, tema 709, como será fiscalizado pelo INSS? Quer dizer, são diversos temas que você aborda no seu canal, né?
Muito interessante. Eu vou te fazer uma proposta que seria a gente bater de novo naquelas questões, Leandro. Muita gente viu o nosso vídeo, o último vídeo, e não ficou bem inteligível por causa do problema de Sim, áudio. Então, eu vou bater de novo, Leandro, nessas questões que eu acho que são fundamentais, né? Que é o seguinte, eu até tinha dito no outro vídeo que todo mundo deve fazer um planejamento financeiro para não ser pego de surpresa nas contas que possam, né, vir, advir de situações que as pessoas fazem no dia a dia, né? Então, contas, compras e tal. O cara tem que fazer um planejamento financeiro até para poupar e poder sobrar um dinheiro para ele fazer o que ele gosta também, né? Não ficar preso à conta. Existe o tal sim. planejamento previdenciário. O que que Hum. é? O que que é planejamento previdenciário e qual a importância disso, Leandro? Bom, vamos lá. O planejamento previdenciário, ele é um estudo prévio que todas as pessoas devem procurar para saber com quanto vai se aposentar. Quanto mais cedo você souber com quanto você vai se aposentar, melhor vai ser o seu planejamento financeiro. Por costume, infelizmente, a maioria das pessoas deixam tudo para o final. E tem uma série de consequências quando você deixa tudo para o final. A principal é a falta de documentação. Essa semana eu atendi um senhor que já tem idade para se aposentar, mas perdeu a carteira de trabalho. Inclusive, eu tenho um vídeo no canal. Qual é a solução quando você perde sua carteira de trabalho? O que você tem que fazer? E existem documentos para substituir as carteiras de trabalho que você perdeu. Até Interessante. porque, se no INSS não constar aquelas empresas onde você trabalhou, porque muita gente tem o seguinte raciocínio, até por falta de informação, eu explico isso no canal. A pessoa vê o desconto do INSS lá no contra-cheque, ela acha que a contribuição se resume dali. Não. A contribuição para o INSS, vamos pegar a maioria dos casos que são os empregados, ela é um somatório daquilo que você está contribuindo com o que a empresa contribui. Mas a sua contribuição ela só é efetivada a partir do momento do pagamento do boleto. Vamos colocar assim para ficar mais fácil. E quem paga esse boleto? É o empregado? Não, é a empresa. Então, muitas das vezes, o funcionário ele é descontado, mas a empresa deixa de fazer o pagamento, por Deixa não de ter fazer o caixa ou recolhimento. algum tipo de esquecimento, não faz o recolhimento. Então, você O que trabalhou, gera, mas para o INSS não tem efeito nenhum. o Então, que eu gera um. atendi esse cliente que Hum, perdeu carteiras. A gente vai ter que fazer um trabalho agora de resgatar documentos dele. Ele é até de outro estado, agora ele mora no Rio de Janeiro. E quando ele entra no INSS para fazer o cálculo, ele não completa os 15 anos. Então, se hum, não resolver documento, ele não se aposenta. É simples. Tem que resolver hum, documento. Então, a gente vai ter que ir empresa a empresa, a gente vai ter que fazer uma busca no Ministério do Trabalho para pegar a RAIS e a RAIS hum, substituir. E às vezes o certo. INSS torce o nariz um pouquinho para a RAIS. Ah, não tem um contrato, não tem uma rescisão, não tem uma ficha de cadastro da empresa, às vezes você só consegue resolver na justiça. O que que é raiz? Então, O que que é raiz? a RAIS, ela é um cadastro que o Ministério do Trabalho tem e ali vai trazer todo o seu histórico laborativo. Quando você entrou Ah, na certo. empresa, os seus salários, a data de entrada, a data de saída, quando foi sua rescisão, tá tudo ali. Então, o Certo, Ministério do Trabalho, por meio desse documento, ele faz todo o controle. Então, se você perder a certo. carteira, esse documento substitui. Agora, com a carteira digital, que daqui a pouquinho já está em vigor, mas ainda não é amplamente utilizado, vai substituir isso. Como já Hum, vai estar tudo dentro do sistema, você não vai ter problema de reconhecimento do vínculo. Você pode ter problema com a contribuição, mas o reconhecimento do vínculo certo. não. Quer dizer, Então, esse carteira foi de só um trabalho exemplo. digital agora, Leandro? Carteira de trabalho digital? Sim, sim, sim. Ah, Carteira interessante. de trabalho digital. Certo. Então, esse é um dos problemas
Certo. que a pessoa encontra para conseguir se aposentar. Então, quanto mais cedo a pessoa começar a fazer esse planejamento, às vezes ainda consegue pegar uma empresa aberta, às vezes ela consegue começar a catar os documentos, procurar os documentos em casa, ver onde é que está. Não achou a carteira, achou o contrato de trabalho ou a rescisão, também serve, também é válido. Então, Certo. tudo isso, a gente, num primeiro ponto, a gente está verificando aqui só uma possibilidade da pessoa cumprir os requisitos para se aposentar. Mas também existe a possibilidade, no planejamento, de Hum. aumentar a aposentadoria, mas aí a gente já entra numa parte de revisão. Então, nesse Leandro, exemplo aqui, eu tentei mostrar qual é a importância hum. disso. Leandro, a gente percebe então que hoje o assunto aposentadoria ele é de extrema relevância que a gente tenha um profissional olhando para esse setor da nossa vida, porque está muito complicado, né? Com a mudança de regras toda hora e tal, o governo, a preocupação dele segurar o caixa, né? Com todas essas Uhum. regras novas. A gente tem que ter um profissional, né, Leandro, para fazer esse planejamento previdenciário. Eu vou falar com o advogado previdencialista, que é o mais correto, né? Sim, Eu queria saber o seguinte: ele é um profissional, ele vai me cobrar para fazer esse planejamento, né? Ou como é que funciona sim, isso no escritório? Eu chego no escritório, eu já sei como é, porque você trabalha, a gente tem uma parceria, né? Então eu sei como você trabalha. Queria que você explicasse, porque pode ser que alguém esteja vendo e falando: Nossa Senhora, eu não estou cuidando da minha história previdenciária, eu quero me aposentar, eu preciso ver, de repente falta 5 anos na cabeça do cara, falta 10 anos, falta 2 anos e tal. Deixa eu ver se é isso mesmo, e deixa eu ver com quanto eu vou me aposentar. Não é isso? Qual a melhor regra para me sim, aposentar? Ele vai procurar um sim. profissional. Como é que funciona essa primeira relação com o profissional? Fala para mim. Então, o planejamento previdenciário, primeiro, a gente precisa ter acesso a todos os documentos, carteiras de Certo. trabalho, os carnês, contratos de trabalhos temporários, tudo que a pessoa tiver relacionado a vínculo, a CTC, que é a Certidão de Tempo de Contribuição do Exército, que Hum, também muita gente conta, às vezes com aquele 1 ano de exército há 35 anos atrás, 30 anos atrás, faz com que a pessoa não entre na nova regra. Então faz toda a a gente diferença, né? Faz toda a diferença. exatamente. Então tem que sentar e conversar com a pessoa para fazer um levantamento de toda essa história. Certo. E é necessário levar toda a documentação, a partir daí é feito um estudo, para a gente poder fazer um levantamento por meio dos documentos. E dali a gente vai verificar a carência, o tempo de contribuição, a idade, vai Certo. verificar que tipos de atividades foram realizadas, para a gente poder fazer um parecer, né, para a gente apresentar a melhor solução de aposentadoria, certo? E Certo. aí, nesse caso, o planejamento previdenciário, além de nós tratarmos da questão da quantidade de contribuições relacionadas à data, quando que eu vou me aposentar? Olha, você vai se aposentar, melhor aposentadoria na regra de transição 1, na regra de transição 2, ou obtém esse documento que você consegue se aposentar sem pegar a reforma da Previdência, e também tem a parte monetária. Se Certo. a pessoa já conseguiu escapar da reforma, ou seja, não entrar nas regras novas, ela já vai ter Uhum. um ganho financeiro grande, porque a Grande. regra anterior é a mais benéfica. Com 80% dos maiores salários de contribuição, descartava os 20%. E agora nós temos a nova regra que é 100%. cem por E, cento como já havia falado em outra oportunidade, todos nós, a maioria esmagadora, nos primeiros empregos, como a pessoa não tem experiência, sempre um salário baixinho e a curva É. tende a aumentar. Esse cem Então, por cento sim, tá pegando o funcionalismo também? Não, por enquanto não. Essa é a regra no regime geral só. é. Então, o funcionalismo público ele é um pouquinho diferente, porque, Uhum. em regra geral, ele é determinado, as regras são determinadas pela data de entrada no serviço público. Então, Certo. a mudança mais radical no serviço público é quem
ingressar agora num cargo público vindo da iniciativa privada, já fica submetido ao teto do INSS. Então, não é mais a última remuneração. É o teto do Entendi. INSS. Aí a gente vai, porque o regime próprio, ele tem as suas peculiaridades dependendo de cada ente, vai ter que verificar se o ente já criou uma aposentadoria complementar, aí são mais 3 lives só para a gente conversar disso aí. Então, de Parece posse pouco, de... mas o previdenciário é extenso pra caramba, hein, Leandro? Exatamente. Então, assim, de posse desses documentos, aí eu preparo um laudo, né, um parecer, eu informo para a pessoa os cenários para ela, olha, né, esse tipo de aposentadoria, você aposenta daqui a 6 anos, na outra daqui a 5 anos, na outra daqui a 10 anos, e informo para ela, olha, se você quiser se aposentar nessa de 5 anos, você vai pegar um salário. Se você quiser esperar mais um pouco, mais 6 anos, mais 5 anos, você vai aumentar em 40% do seu salário. Então, a pessoa já está preparada com antecedência de 8, 10 anos, 15 anos, já é tempo para ela conseguir já fazer algum tipo de reserva, para ela já saber Certo. lá no final o que ela já vai pegar, o que ela vai encarar pela frente. Então, é importantíssimo fazer esse planejamento para você não ser pego de surpresa. Poxa, muito bom, Leandro. Eu estou aprendendo bastante. Tem coisa que a gente não faz ideia no direito previdenciário. Qual é a importância, o que é o meu INSS? Tem lá um site, Então, né? é verdade. O INSS, nos últimos anos, ele tem migrado para a plataforma digital. Aos Certo. pouquinhos, o papel do INSS está acabando. Até ano passado, início do ano passado, ainda tinha. Você agendava pela internet ou pelo 135, levava lá todos os documentos originais, ainda tinha um pouquinho de papel, e você e o servidor escaneava tudo e dava entrada para você. Aos poucos isso vai acabar, você vai fazer tudo de casa. Certo. Hoje, inclusive, alguns tipos de aposentadoria por idade, o segurado já pode solicitar de casa, porque o INSS já vai ter todo o histórico seu registrado. Certo. Então, essa plataforma do meu INSS, o endereço é meu.inss.gov.br. Então, é Toda necessário que a pessoa pessoa, acesse. toda pessoa pode ter isso. Pode, pode. Então, entra, faz o cadastro, cria uma senha e, a Certo. partir dali, você vai ter acesso às suas informações previdenciárias. Eles melhoraram no mês passado, implantaram novamente, Hum. o simulador. Lá existe um simulador, e nesse simulador a pessoa já tem uma noção de quanto tempo falta. O exemplo que eu dei desse cliente que eu atendi, ele informou, olha, doutor, o INSS está me informando que eu tenho 12 anos de contribuição, mas eu tenho muito mais. Ele é um senhor de 66 anos e trabalha desde os 14 anos de idade. Então, ele tem muito mais do que Certo. 12 anos. Então, esse é o problema. Eu já fiz vídeo disso no canal. O meu INSS, o simulador, ele vai trabalhar com as informações que estão lá registradas. Ah, ele não presta, ele não serve. Não, não é isso. Só que você tem que validar, você tem que verificar. Ó, nessa empresa aqui, o INSS está dizendo que eu trabalhei 2 anos. Mas, na verdade, Uhum. eu fiquei lá 6 anos. E aí? Como é que eu resolvo essa questão? A gente parte Certo. para um outro assunto, que é o CNIS. Então, Que é o dentro do meu QNIS. INSS, nós temos lá o CNIS. O que é o CNIS? Se fala CNIS, mas se escreve CNIS, com S no final. Deixa eu só fazer. Cadastro. Você vai falar do QNIS. Deixa eu só dar um valor aqui às pessoas que estão entrando. A Alcines entrou. Tem aqui o Marco Túlio, o Adriano, Doces de Plantão, Eduardo Decuzzi, Canal Croque, Ela Borba Ferreira, Pousada, Mali Crelier, Lu Crelier. Eu vou pedir principalmente a família Crelier aí, para a gente apimentar esse negócio, que vocês façam perguntas aqui para o Leandro, para o negócio ficar participativo, democrático. Façam perguntas, que ele me deu umas perguntas aqui para eu fazer, mas façam perguntas vocês também, tá bom? Leandro, o que é
o Meu Quinis. Fala aí pra gente. Então, o CNIS, você consegue, cada um vai ter o seu, isso é o extrato previdenciário, né? A descrição é Cadastro Nacional de Informações Sociais. Mas ele é o extrato previdenciário, onde ele vai indicar o que o INSS reconhece de todas as empresas e contribuições de toda a sua vida laborativa. Então, E o primeiro ele passo que só a não pessoa... vai. Há a possibilidade do INSS não reconhecer alguma dessas empresas que você trabalhou? Chegar lá no seu CNIS e você não vê? Sim, sim, sim. Por quê? Porque não houve o recolhimento. Não houve... Exatamente. Ali, dentro do CNIS, só vai estar registrado as contribuições Que feitas foram pelas empresas recolhidos. ou, em caso de autônomo, né, ou facultativo, a pessoa que paga o carnê, aí já é direto. Então, além do CNIS, as pessoas têm que ter guardados os documentos comprobatórios, principalmente os autônomos e facultativos, dos carnês pagos. Porque há Certo. casos, eu já vi, das pessoas pagarem e não constar no INSS. Então, isso tem que ser juntado na hora de requerer a aposentadoria. O Certo. INSS, ele ainda tem lá o serviço ativo de correção do CNIS, mas devido ao efetivo bastante reduzido do INSS e com um volume absurdo de demanda, eles estão fazendo isso tudo agora quando faz o requerimento da aposentadoria. Então, a importância, o primeiro passo do planejamento previdenciário já pode ser feito pelo próprio segurado. Ele acessa, faz o cadastro e já começa a verificar ali no CNIS, vai bater no olho. Todo mundo sabe mais ou menos as empresas onde trabalhou e pelo menos o Certo. mês e o ano que entrou em cada empresa. E faz esse batimento inicial. Quer dizer, meu INSS, CNIS. Leandro, deixa eu aproveitar e fazer uma propaganda sua e falar para o pessoal fazer pergunta. A gente está conversando aqui com um previdencialista super importante aqui, tá? Um garoto novo, mas super antenado, com 60 mil inscritos no YouTube. E vai escrever um livro aí, né, Leandro? Eu acho que você vai estar se Em preparando para escrever um breve. livro, em breve. Mas você está com um site, um blog também, né? Se a pessoa tiver Isso, alguma então. dúvida, como é que é esse blog Nesse teu ano, aí? nesse ano a gente iniciou um site Certo. www.leandrocrelier.adv.br. Ele é um Uhum. blog que a gente também está divulgando em outro tipo de plataforma, né? Por meio de texto, a gente está Certo. levando também informação de forma objetiva, de forma clara para todo mundo. E essas perguntas que eu estou fazendo, tá tudo lá, né? Se a pessoa quiser entrar para ver, quer dizer, Sim, são as perguntas mais sim, relevantes, né? sim, sim, Interessante, sim. Então a pessoa interessante. pode acessar ou os vídeos e também pode acessar lá o blog. E aí a gente vai ajudando, né? Também no blog a pessoa pode fazer pergunta, no YouTube pode fazer pergunta também, e a gente vai respondendo. No meio da correria toda, a gente responde lá as perguntas e vai ajudando as pessoas. Eu estou acompanhando aqui, esse pessoal está perguntando. Ó, o Leandro sabe tudo de previdência, hein? Aproveita, porque essa consulta não é paga. Aproveita, pergunta aqui agora. Leandro, eu estou vendo aqui, ó. O Lúcio agora é 30K, acho que é isso. Lio, entrou o Lúcio. Lu Crelier, você que é essa esposa, e sem você, esse Leandro não seria o que é hoje. Esse rapaz educado, responsável, cheio de... Cadê você, Lu? Fala alguma coisa aí, pergunta alguma coisa para o Leandro. Leandro, o que é perfil proficiográfico? O que é isso, Leandro? Então, Que palavrão é esse? vamos lá. Esse aí é um documento fundamental para a garantia dos direitos, né, do segurado trabalhador. É o famoso PPP, Perfil Ah, Profissiográfico Previdenciário. previdenciário. Normalmente, ele é utilizado para gerar prova documental que a pessoa realizou alguma atividade insalubre ou periculosa. Então, sempre Certo. tem aquela dúvida básica. Ah, doutor, mas eu recebi a periculosidade no contra-cheque. Não serve isso, isso não é suficiente. Não é.
o INSS não vai reconhecer, os juízes também não reconhecem. Então, é necessário ir até a empresa. Esses documentos, eles são gerados pelo INSS, o formato, o padrão, a empresa só preenche, são formulários. Tá? O PPP ele é um formulário com mais de 15 campos, a empresa tem que ter um profissional capacitado para preencher esses documentos. Para que ele vai servir? Esse documento, se você trabalhou em ambiente insalubre, então ali vai constar que ambiente era esse, o tempo que você trabalhou, a atividade que você realizava, tem que ter a descrição. Se tinha equipamento de proteção individual, se você usava óculos, se você usava protetor auricular, se você usava luvas, se você usava máscara. Tudo isso tem que estar documentado nesse documento, nesse formulário, perdão. E além das substâncias. Olha, qual era a substância? Era um solvente, era um agente biológico, era sangue, era ruído, era a questão da periculosidade também. Eu trabalhava num paiol, eu trabalhava num ambiente onde poderia a qualquer momento ir tudo pelos ares. Então, tudo isso tem que ficar lá registrado. Tem que ficar documentado nesse formulário. A partir daí, desde que esse formulário esteja preenchido corretamente, é possível ter uma melhora na aposentadoria, né? Porque ele te dá uma bonificação de um reconhecimento do tempo insalubre ou periculoso. Então, aí começa, aí como a gente sempre tem a questão do planejamento previdenciário, olha a gente aí de novo. A pessoa já chega no final, aí eu pergunto, você trabalhou o que aqui nessa empresa? Eu era soldador. Trabalhava em centro cirúrgico, lá no CTI. Cadê o hospital? Ah, fechou, doutor. Tem esse documento? Tem, não. Aí começa você montar um quebra-cabeça para poder ajudar as pessoas, né? Só um profissional para ver isso direito, Leandro. Só. Leandro, olha só. Fala. Completa, porque tem uma pergunta que eu quero fazer, que o Brand e o William mandou. Completa aí. Então, agora, em que momento, essa é uma das dúvidas também, em que momento a pessoa, o funcionário, tem que solicitar o PPP para a empresa? A pessoa sempre fica na dúvida que é só depois que sair. Não, a lei não informa momento algum. A qualquer momento, o funcionário pode solicitar a empresa. Então, se for a questão do PPP que envolva agentes biológicos, tem que ter um médico do trabalho para gerar esse documento. Tem que ter lá o carimbo, a assinatura. Se for uma questão de ruído, se for uma questão química, tem que ter um engenheiro do trabalho responsável pelo preenchimento desse formulário. Não basta só pegar o formulário na mão. Tem que pedir uma ajuda a um profissional para verificar se o documento está preenchido corretamente. Porque às vezes a pessoa pega e deixa guardado. Mas aí tem os formulários, os campos não preenchidos, preenche de forma incorreta, é a mesma coisa que você não tivesse. Tá? Então tem que ficar bastante atento a isso. Leandro, tem que ter uma... Pode entrar. O cara apitou aqui. E eu falei que a porta estava aberta. Olha aqui, Leandro, tem que ter um profissional, não tem jeito. Leandro, olha só, o William, o Brand William perguntou o seguinte, quem tem o PPP do sindicato tem que aguardar o julgamento do tema 1031 ou 1031. Mas se o trabalhador já preencher o tempo para aposentar-se, ainda tem que esperar o julgamento desse tema? Ele tem que esperar? Então, é uma pergunta bastante válida. O William, né? É o Brand William, está escrito aqui. Isso. Então vamos por partes aí nessa questão. Primeiro, PPP de sindicato, cuidado com isso. Cuidado. PPP de sindicato para vigilante tem entendimento do STJ para reconhecimento, mas vai suar muito a camisa para reconhecer. Qual é o ideal? O que eu recomendo? O que eu recomendo para ele? Se ele já está falando isso, a empresa acredita que já esteja fechada. Porque a empresa tem a obrigação de entregar o formulário preenchido corretamente. Então,
eu recomendo para ele procurar com algum colega de trabalho dele da época, um PPP, pode ser da mesma função, mas com os dados do colega, vai servir, vai ser melhor do que ele ter um PPP do sindicato. Por quê? PPP de sindicato é a última cartada. É a última cartada. Tá. O sindicato, ele não é a empresa. Quem tem que gerar o documento é a pessoa, é a empresa onde havia o posto de trabalho. Por quê? O PPP, eu vou ter que entrar rapidinho aqui em um assunto. O PPP, ele é fruto de um documento chamado Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho. É o LTCAT. Então, a empresa, principalmente as de vigilância, ela tem que ter o mapeamento de todos os postos de trabalho, os agentes que estão em cada posto de trabalho, seja no escritório, seja numa guarita, o que a pessoa que trabalha ali está sujeito. Então, é um mapa enorme. E o PPP, esse formulário, ele é um resumo desse ambiente de trabalho. Então, se o sindicato não é empresa, como é que o sindicato vai ter o poder e a capacidade de dizer o que é que tinha dentro daquele ambiente de trabalho? Então, a justiça torce muito o nariz, em primeira e em segunda instância. Tem reconhecimento do STJ para isso? Tem. Mas vai ter que ir lá em cima no STJ para conseguir. E vai demorar. E vai demandar tempo. Sem profissional, pode esquecer. Então, se ele conseguir de uma outra pessoa que trabalhou no mesmo local, também for vigilante, é melhor ainda. Agora, vamos ao tema. Em relação ao 1031, todos os reconhecimentos de PPP de 28 de abril para frente, que há necessidade de apresentação de PPP, eles estão todos suspensos. Então, pode entrar na justiça para requerer? Pode. Inclusive, até o INSS, infelizmente, ele está aguardando o resultado desse tema. Então, ele indefere sem dar justificativa. O segurado fica perdido. Ué, meu PPP está redondinho. Por que o INSS não reconheceu o tempo? Porque ele está esperando o Supremo decidir. O STJ decidir sobre esse tema. Então, se for entrar na justiça, vai ficar suspensa a análise. Se for entrar no INSS, certamente vai indeferir também. Então, não tem muito para onde correr, tem que aguardar. Perfeito, Leandro. Olha, gostei da participação do Brandi William. Eu vou dividir essa entrevista aqui com o meu sócio, que acabou de chegar, o Pedro Paulo. Veio de máscara, veio de tudo. Nossa, está respeitando o isolamento mesmo, né? Tem que dar o exemplo. Vem para cá, doutor Pedro Paulo. Você faz essa próxima pergunta aqui a ele, a pergunta 7ª. Deixa eu passar isso aqui, o fone para ele. Vamos ver se vai funcionar. Bota aí, não estou ouvindo. Olá, bom dia. Opa! Já estou ouvindo a voz. E aí? Como vai, doutor? Tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Como é que o doutor está? Tudo certo, graças a Deus. Esse trânsito aí, né? A vida aos poucos retornando à nossa normalidade. Sim. Então peguei um pouquinho lá de Bangu até aqui. Ótimo. Doutor, estava vindo aqui durante o caminho. Primeiro eu queria mandar um abraço aí pro doutor William Brandi, um amigo nosso aí também, inscrito na nossa legal. de Bangu. Inclusive tivemos a oportunidade de disputar um campeonato aí, né, de futebol representando aí a subseção. Grande abraço aí, amigo. Bom você estar participando aí da nossa live, contribuindo muito aí com as suas perguntas. Mas, doutor, eu estava vindo aqui pelo caminho, né, pensando, e eu estava querendo ver a situação dos quais cuidados devem ser tomados para requerer o auxílio-doença. Até porque o cliente veio perguntando e tudo mais, tem muitos aí procurando nesse sentido. Então, o auxílio-doença, salvo engano, foi a portaria, acho que 303, lá de abril, que começou a vigorar em maio, a regrinha lá do pagamento. Houve uma antecipação por 3 meses do auxílio-doença,
onde você fazia a prorrogação apresentando o laudo no próprio site do INSS. Documentos básicos, né, identidade, CPF, e apresentava um laudo atualizado, o INSS já fazia uma pré-análise, né, cumprindo os requisitos, e já começava a pagar um salário. Se a pessoa ganhasse mais, aí ela teria que aguardar as agências abrirem, porque esse pagamento prévio é para a questão da pandemia. Então, sem agência aberta, não há como fazer a perícia e constatar. Então, eles já estavam pagando um salário apenas com o início de prova. Agora, a questão para requerer o auxílio-doença, quais cuidados tem que ter? Sempre laudo atualizado. A gente tem que dividir em dois grupos, né, das pessoas que recolhem por conta própria, os autônomos e facultativos. O pessoal também do MEI tem direito ao auxílio-doença. Então, tem que verificar, dentro do CNIS, extrato previdenciário, se as contribuições estão registradas corretamente. Para quem é empregado, aí já entra a questão se vai ser um acidente, se não vai ser, se vai ser apenas uma doença. Primeiros 15 dias lá com a empresa e depois o restante com a INSS. Fazer esse controle da data do afastamento também é importante. Agora, a gente sempre tem as questões que a primeira questão que tem que ficar bem clara é o seguinte: a maioria das pessoas raciocinam que basta ter a doença que o INSS vai me pagar o auxílio-doença. Não é isso. A gente tem dois aspectos que tem que ser levados em consideração. A doença, e esta doença tem que te incapacitar para o trabalho. Muitas pessoas possuem doença, pessoa que tem problema de pressão alta. Pode trabalhar? Pode. Só que determinadas atividades ela não vai poder realizar. Ah, doutor, eu tenho pressão alta, o INSS vai me pagar auxílio-doença? Se este problema de pressão alta não está te incapacitando para o trabalho, o INSS vai indeferir, a Justiça também vai indeferir. Então, esse é o primeiro cuidado que tem que ter, da incapacidade. Então, dentro do laudo médico, tem que estar especificado o quê? A doença que a pessoa tem, o código, a CID dessa doença, e o médico tem que deixar bem claro que esta doença está incapacitando a pessoa para trabalhar. Porque se não tiver isso no laudo, é um laudo que não vai servir como prova, o médico vai ter que fazer outro. Então, o que eu sempre recomendo para as pessoas? Para facilitar, você vai ao médico e fala para o seu médico que é um laudo para o INSS, porque você quer obter o auxílio-doença. Então, a letra tem que estar legível, porque o técnico do INSS, no outro lado, ele não é médico que está analisando aquilo dali num primeiro momento. Ele é um técnico que ele tem que entender o que está escrito naquele documento. Depois que tem o perito do INSS, para poder fazer o confronto. Quando as agências abrirem, então esse procedimento da antecipação ali praticamente já vai ser encerrado. Então vai ter que dar entrada no auxílio-doença e vai ter que passar pela perícia do INSS. Então, o que você tem que levar no dia da perícia? Todos os exames, os laudos atualizados, leva todo o histórico, se você já faz tratamento, leva tudo, e você vai passar lá pela perícia. Aí as pessoas perguntam, doutor, o médico do INSS, o perito vai me dar? Não sei. Cada perícia é uma história completamente diferente. Mas há casos assim, bastante graves que não tem nem como o perito não conceder o auxílio para a pessoa. Excelente, doutor, excelente. São dúvidas aí corriqueiras, né? E às vezes são pequenos detalhes na hora do contribuinte, né? A pessoa contribuir à previdência e tudo mais, da entrada no benefício, e às vezes tem esse indeferimento, né? Como o doutor mesmo disse, a questão do próprio laudo que o médico acaba fornecendo, né? Com os dados, ligando aqui toda a situação. Então, são pontos bem relevantes aí, tá? Agora, sim, uma coisa muito importante, né? Que a gente acabou deixando na nossa última conversa, até devido... A gente sabe, né? Como é vasto o conteúdo. Seria a questão do BPC, né? Do LOAS. A
gente deu uma pincelada rápida e gostaria muito de retornar a esse tema, haja vista aí a quantidade de pessoas, né, que às vezes se encontram já com determinada idade ou uma deficiência que impede a capacidade elaborativa e tenta a entrada desse benefício, né? Então, assim, as mesmas situações, né, que eu abordei aqui com o doutor, a questão do auxílio-doença, eu gostaria de saber também os cuidados que o cliente deve ter, né, que as pessoas aí que queiram dar entrada nesse benefício devem ter para conseguir lograr êxito na situação. Então, o LOAS, a gente chama de benefício de prestação continuada, LOAS, né? Sim. E, principalmente, vamos direto nas dúvidas principais, né? As pessoas, a primeira dúvida que a pessoa tem é a seguinte: olha, eu tenho meu marido aqui, ele já recebe uma aposentadoria e um benefício. Eu posso pedir LOAS? Pode. Pode sim. Pode. Agora, é um desafio que vai demandar um certo trabalho. Por quê? Porque dentro do INSS, ele tem o reconhecimento de que benefícios recebidos, ele conta como renda familiar. Só que não é assim que funciona. Já tem, porém, a situação só pode ser modificada, revertida em âmbito judicial. Então, a pessoa, ou até na junta de recursos, mas a pessoa vai dar entrada, o INSS vai indeferir, porque vai informar que um membro da família já recebe benefício. E tem como reverter. Então, essa é a primeira dúvida. Por quê? O LOAS, o ponto crucial do LOAS é a renda, é a formação desse núcleo familiar. Agora, o núcleo familiar vem a outra dúvida. Doutor, nós temos aqui uma área grande, a família é grande, tem 5 casas num terreno grande. O INSS vai olhar as 5 casas? O INSS não vai olhar as 5 casas. O INSS vai olhar a casinha onde você mora. Ah, na casinha onde eu moro aqui, doutor, só moro eu sozinho, não tenho marido, não tem ninguém, eu não tenho renda. Eu tenho direito a LOAS? Tem direito a LOAS, sim. O INSS não vai olhar tudo. Agora, para se habilitar, tem que fazer o cadastro no CAD único. O CAD único, ele é um cadastro administrado pelo governo federal, onde a partir dali ele vai obter as informações, e uma delas é a composição do grupo familiar e a renda, para poder conceder benefícios. O Bolsa Família é um grande exemplo, e o LOAS também. Lembrando que LOAS, ele é um documento, ele é um benefício para atender uma situação emergencial e temporária. Então, o INSS, de tempos em tempos, ele está sempre verificando como está a renda familiar desse grupo. Se tem ali 3 pessoas, dessas 3 pessoas, uma é idosa, os 2 são filhos desempregados. Naquele momento em que foi solicitado, a pessoa tem direito. 6 meses depois, os 2 filhos arrumam emprego, moram junto com a mãe. O INSS vai verificar por meio do CNIS que aquela pessoa está trabalhando. Então, certamente, essa pessoa de idosa vai receber um comunicado para apresentar um justificativo. Olha, seu grupo familiar já não está mais na situação que estava, pedimos para apresentar justificativa, se eles estão trabalhando realmente ou não. Se estiverem trabalhando, o benefício vai ser cortado. Então, acho que as principais dúvidas giram em torno dessas questões. Puxando aí para a parte também, né? A gente comentando muito dessa parte do idoso, no caso, que atinge a idade, mais o requisito da questão de miserabilidade, né? Sem poder ali ter outras verbas ou, como o doutor mesmo disse, sozinho. Na questão dos deficientes, doutor, os requisitos seriam o mesmo? O que diferenciaria, no caso, seria uma deficiência que a pessoa possui? Teria alguma questão aí referente à idade também, nessa parte? Na questão do LOAS para o deficiente, não tem a questão de idade. Inclusive, a gente está brigando bastante aqui por um cliente, é um menino de 5 anos de idade, ele já foi diagnosticado de autismo. Então, a mãe está representando junto ao INSS, a mãe teve que ir ao CRAS, é importante, Centro de Então, tem que procurar o mais próximo da residência.
Ah, doutor, pode ir em qualquer um? Não, sempre o mais próximo. Doutor, está aberto? Tem alguns CRAs, tem CRAs em Bangu, CRAs em Campo Grande, em Realengo. Então, tem que verificar, dando um exemplo aqui para as pessoas que estão assistindo, da região, tem que procurar o mais próximo. A mãe vai representar. Então, a mãe vai levar todas as informações da família e tem que levar sempre laudo atualizado, apresentando a doença com CID cadastrada. Então, nesse caso, para as pessoas portadoras de deficiência, não tem a idade mínima. Pode ser solicitado e vai ter direito, sim, ao benefício. Ótimo, ótimo, doutor. Bem esclarecedor, né? As dúvidas aí sendo colocadas. Depois eu vou ter que chamar a atenção aqui do Tarcísio, que ele me coloca novamente, né? O tema que a gente não conseguiu bater na última live, ele novamente jogou para o último lugar, que é a questão da nossa se aposentadoria ou não, né? Pode ser revisado ou não e tudo mais. Sim. Ele me joga. Quanto tempo mais tempo? Eu não sei. Eu cheguei já um pouco atrasado, né? Vocês começaram que horas? 10h30, ponto? Geralmente é 1 hora que leva aí. Né? Sim, que horas são? Bom, são 11h18 agora. Será que talvez aí... Acho que tá, sim. A gente consegue aqui, a gente consegue revisar. Ótimo. A gente consegue fazer um resuminho aqui. Então, vamos lá. O que eu sempre já proponho para as pessoas que estão requerendo sua aposentadoria? Vamos começar aqui bem antes de pensar em revisão. Se o INSS, por meio do simulador, o simulador vai voltar a ter o valor da remuneração. Eles estão implantando aos pouquinhos. Por enquanto, o que está implantado lá com as regras da nova reforma, é o tempo de contribuição, é o cálculo de carência, tempo de contribuição, isso já tem no simulador. Tinha o anterior, com a regra antiga do valor. Agora eles vão implementar isso. Então, se a pessoa recebe a carta de concessão, doutor, está dando uma diferença de R$500 a menos, o que eu faço? Pega a aposentadoria. Pega, por quê? Porque você tem um prazo de 10 anos para você discutir esse valor, para você ajustar. Você vai receber os atrasados, sim. Revisão, a gente vai entrar num universo bastante amplo. Vamos dividir os grupos. Nós temos aqui as revisões de fato e as revisões de direito. As revisões de fato são as revisões que têm um prazo de 10 anos. As revisões de direito, elas não têm prazo para serem requeridas. Porém, as duas revisões só vai receber até 5 anos de atrasado. O que é uma revisão de fato, Leandro? Uma revisão de fato é a falta de um vínculo que deixou de reconhecer, deixar de reconhecer uma atividade especial. E esse reconhecimento do vínculo pode tirar a pessoa de uma aposentadoria proporcional, onde tem um redutor maior, para uma aposentadoria integral. Pode retirar o fator previdenciário para uma aposentadoria sem fator. Tudo isso aumenta, tudo isso melhora a aposentadoria. Atendi um cliente essa semana sobre a inclusão do auxílio acidente no cálculo da aposentadoria. Por quê? Ele recebia desde 85 o auxílio acidente, que é uma indenização que até 97 poderia acumular com outro benefício. Apesar da sentença dele estar que o benefício é vitalício, a partir de, acho que novembro de 97, acabou a vitaliciedade. Quem não se aposentou até essa data perdeu a vitaliciedade. Continuou recebendo os contra-cheques da empresa e do INSS. Quando cumpriu os requisitos, deu entrada, a aposentadoria foi deferida, sacou, o auxílio acidente ele é suspenso. Então, isso tem que ser computado. O INSS ele não computa. É outro tipo de revisão. Revisões de sentença trabalhista, onde a pessoa só teve vínculo reconhecido de sentença trabalhista posteriormente à aposentadoria. Tudo isso é revisão de fato. Tá? Estou dando aqui alguns exemplos. As revisões de direito são índices, são correções que o INSS deveria pagar ao segurado aposentado e pensionista. É importante. O pensionista tem direito sim à revisão.
Porém, a revisão ela é feita na aposentadoria que gerou a pensão, tá? Na maioria dos casos. Então, as revisões de direito é algum índice que o governo federal deixou de pagar aquele aposentado por modificações da lei e que não pagou. Aí tem que fazer cálculo, procurar um profissional. Aí nós temos diversas revisões, buraco negro, buraco verde. Tem revisão da vida toda, que é uma tese que a gente tem que aguardar o que o Supremo vai decidir. E tem revisão, diversas revisões relacionadas à revisão de direito. Doutor, mas eu sou aposentado desde 97. Tem direito? Sim. IRSM também, que foi um outro índice de correção. Então, quando tem alguma coisa relacionada a índice, pode solicitar a qualquer tempo. E importante, não precisa passar pelo o âmbito administrativo, pode ir direto para âmbito judicial para resolver, até porque o INSS não vai aceitar. Tem que ser apreciado? Sim, tem que ser apreciado, mas certamente o INSS vai negar. Então, tentei fazer um apanhado geral sobre os tipos de revisão, pelo menos as principais. Não, ótimo. Isso aí você já acendeu um alerta, né, a muitas pessoas que podem estar preenchendo esses requisitos que você informou para cada tipo de revisão aqui mencionada. Mas, assim, a minha grande dúvida, né, uma questão mais profissional do que a do próprio cliente, é a questão de se a revisão, com o advento da reforma, né, sofreu alguma alteração, alguma mudança de como foi realizado antes, ou se passou a vigorar neste momento. Eu gostaria que o doutor poderia dar uma informação rápida nesse sentido, com a reforma, tá ok? Bom, as revisões, a partir do momento em que a pessoa obteve a aposentadoria na regra antiga, a regra fica congelada. Não tem problema nenhum. A reforma ela não afeta as aposentadorias que já foram concedidas. Então, a gente vai discutir regras antigas. O que ficou faltando corrigir, ajustar, incluir, reconhecer periculosidade, insalubridade, tudo na regra antiga. Então, não afeta. Não afeta em nada. Ótimo. Eu queria só acrescentar o seguinte: documentação necessária para requerer revisão. Isso é uma dúvida bem recorrente, eu já fiz vídeo lá no meu canal. Primeiro, tem que ter cópia do processo de aposentadoria. Ah, doutor, mas eu sou pensionista. Revisão, novamente, a revisão nunca é na pensão. A revisão é na aposentadoria, e a aposentadoria sendo corrigida vai afetar a pensão. Então, vai corrigir a pensão. Exatamente. Uma reação em cadeia. Exatamente. Então, tem que... Ah, mas já é falecido. Vai ter que ir lá e ter acesso à cópia do processo de aposentadoria dele. Como é que eu faço? Faz o requerimento lá dentro do meu INSS e aguarda. Nesse momento aí de pandemia, está atrasando ainda mais, porque são processos antigos, são processos que estão em arquivo. Normalmente o arquivo do INSS fica no bairro de Cordovil. Então, tem uma demanda na APS, né, na Agência da Previdência Social. Essa demanda é passada lá para o arquivo, vai ter que forçar lá dentro do arquivo onde é que está o processo em papel, digitalizar tudo e vai ficar disponível na plataforma. Já tem que chegar no advogado com a cópia do processo. Ah, doutor, mas eu não tenho. Então, se você não tem, quais são os outros documentos para um início? Tem que ter a carta de concessão e tem que ter o CNIS. Mas, doutor, qual é a carta de concessão? É a original ou é a do sistema? De preferência, a original. Tá? Pode ter lá, doutor, mas está meio rasgado. Inicialmente, a gente precisa dos valores para poder fazer cálculo. E o CNIS? Então, com esse documento, carta de concessão e CNIS, já dá para a gente ter uma noção e depois faz o batimento com o contra-cheque. Porque a gente vai refazer o cálculo e vai verificar se nesse novo cálculo qual é a diferença para o contra-cheque que a pessoa recebe. Se está R$500 a mais, se está a menos, se está o mesmo valor. A partir daí a gente tem um direcionamento para ver que tipo de revisão vai poder se enquadrar. Normalmente as revisões elas se enquadram por tempo de aposentadoria, as revisões de direito. Eu colocaria para quem está assistindo, e essa live também vai ficar gravada, é a seguinte: se você se aposentou
de 97, vamos colocar assim, 97, vamos colocar de 94 até a presente data, e a maioria esmagadora, é passível de algum tipo de revisão. Então, você já começa a providenciar documentos, você não está dentro do prazo de 10 anos, ainda não alcançou o prazo de 10 anos, providencia os documentos, e aí a gente faz um estudo de que tipo de revisão pode ser feita. A pensionista procura os documentos do aposentado. Ótimo, doutor. Isso aí, finalmente, né, a gente conseguiu atuar um pouco mais. Óbvio que ainda não é o suficiente, né, que o tema deve ser abordado, mas já deu, sim, para você dar um alerta para as pessoas que estão assistindo, que assistiram até uma parte, que vão assistir. Afinal de contas, a nossa live vai ficar gravada dentro da nossa página e pessoas vão poder ver todos esses itens que nós mencionamos dentro dessa questão da revisão. Acho que, vai ser muito interessante. Acho que muitos advogados, colegas também, que estão querendo se inserir na área, vão passar a procurar, vão passar a buscar esse conhecimento. E só tem a agregar a nós aqui, doutor. A gente tem que agradecer aí, ó, a presença dos nossos amigos aí. Ó, mais uma vez, minha querida noiva, manda um beijo para você, meu amor. Ó, te amo, tá? Obrigado por vir aqui nos representar, né? Dá um número, né? Dá um privilégio nosso. A Vanessa Tavares também, a nossa querida amiga também, companheira, parceira. E o Felipe Blanco, meu grande amigo aí, meu irmão. Pô, obrigado aí por estar prestigiando. Acho que a gente já está encerrando por aqui, doutor. Deixa eu ver aqui, Tarcísio. Tarcísio, tem uns 2 minutinhos, doutor. Gostaria de se despedir, Opa. deixar um recado. Por favor, fica à vontade, tá? Agradecer mais uma vez aí o doutor, prestar o tempo, as informações para esse momento. Primeiramente, agradecer a oportunidade para a gente ter conversado um pouquinho mais sobre Previdência. Né? Agradecer também a minha esposa Luciana, que eu acredito que ela ainda esteja na live, que eu não consigo ver aqui, que eu ainda não tenho essa habilidade ainda de ficar fazendo live, né? De mexer na ferramenta. Isso aí a gente vai aprendendo aos pouquinhos. Previdência é sempre um assunto importante, é um assunto que, de tempos em tempos, não se engane. Houve agora uma grande reforma, com grandes modificações, com temas que ainda precisam ser discutidos, vão mexer ainda em alguns pontos da reforma que está prejudicando muito o segurado, então a gente precisa ficar atento, tem que procurar um profissional, não saia afobado para o INSS querendo se aposentar de qualquer jeito. Então, um alerta final aqui. Se você hoje recebe auxílio-doença e quer ficar livre de perícia para mudar para aposentadoria por invalidez, por favor, não faça isso antes de verificar quanto você vai ganhar, que agora está tendo redução. Está tendo redução, você vai ganhar menos se você fugir da perícia. Ah, eu estou aposentado por invalidez, você nem vai fugir, porque a lei permite ainda que seja feito. Então, tem que procurar um profissional. Previdência tem que ser feito com muita calma, tem que ser feito um planejamento. E se você já está aposentado, verifica a possibilidade de algum tipo de revisão. E a gente vai trocando ideia. Previdência está tendo muita modificação, então a gente tem que nesse desafio constante de se manter atualizado. Então, ó, veja lá meu canal, Leandro Crelier, procura lá no Google, no YouTube, e tem também meu blog, www.leandrocrelier.adv.br. Então, a gente vai nessa missão de sempre ajudar as pessoas. Poxa, doutor, muito obrigado. A gente ainda está com um tempinho aqui, né? Já finalizando. A sua querida esposa aí, acho que respondeu, ó. Deixou o alô dela aí, né? Fazendo parte aí da nossa live, sempre acrescentando, né? Prestigiando. Eu acho que são assuntos, são abordagens que estão no cotidiano de todos nós, né? A questão da Previdência, às vezes deixamos um pouco ela de lado, né? Fiquei só imaginando quando envelhecer, que eu penso nisso. E é uma verdadeira mentira. Você já tem que pensar desde a sua primeira assinatura de CTPS, na verdade, doutor? Desde a primeira contribuição autônoma, fazer todo um planejamento previdenciário, né, da sua vida, até porque vai sofrendo suas modificações, vamos adquirindo regras de transições,
E então, para que não chegue lá na frente, a pessoa contribua uma vida inteira e tenha o seu benefício defasado de uma maneira que possa doer bastante, fazer toda a diferença lá na frente. Tá ótimo. Tá ok, doutor? Temos aí, agradecer